Olá, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de um livro dos Espíritos. Nós estamos bem no início, né, bem nas primeiras questões, mas antes de passar aqui para o Michel e para o Eric, aquele convite, né, para você se inscrever no nosso canal, caso não tenha inscrito, tanto no canal Estudar Kardec, quanto no canal Kardec Tube, que é o canal administrado pelo Michel, e no Kardec Espiritismo em Kardec, que é o canal administrado pelo nosso amigo Eric, tá, pessoal? Então, vocês vão ver as logos acima aí no canto superior direito do vídeo de vocês aí, e a gente pede o apoio de vocês, se inscrever, comentar, curtir e compartilhar os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Bom, hoje eu passo a palavra para o Michel, e mais uma vez saudando a você que está nos assistindo agora. Michel, boa noite, Eric. Boa noite, Lauro. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Estamos no 6º estudo da obra O Livro dos Espíritos, de Kardec. A gente está indo para a questão 5, bem no iniciozinho, tratando ainda de Deus. A gente está tratando agora das provas da existência de Deus. Então, sejam todos bem-vindos, participem, mandem questões, curtam, compartilhem. E eu passo para o Eric dar também as boas-vindas dele. Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Com certeza será um excelente estudo. Muito bom, pessoal. Bom, Michel, vocês querem fazer alguma introdução? Você já quer que compartilha? O Eric, às vezes, quer relembrar alguma coisa aí? Eu quero mostrar, rapidinho, eu pedi para vocês um espaço pequeno para mostrar, a gente visualizar algo que, no meu entendimento, vai contribuir para a gente ter mais elementos para ir entendendo essas questões que a gente está vendo, né? É como eu sempre digo, o mais importante são as questões, é a obra em si, mas como a gente tem muita preocupação em ajudar as pessoas a entender essas questões mais filosóficas, eu julguei interessante fazer um pequeno slidezinho ali, só para mostrar algumas noções que vão ajudar a gente a pensar um pouco. Claro que é uma coisa bem simples, e para poder prosseguir, já que no estudo passado a gente tratou de lei de causa e efeito, eu quis fazer esse esquemazinho aí em slide, bem rapidinho para comentar, para ajudar as pessoas a entender. Então eu posso comentar sobre eles rapidamente, aí eu já passo para vocês, se vocês quiserem falar sobre alguma coisa do estudo passado, e também comentar sobre a minha própria fala. Então eu não quero gastar muito tempo, mas se tu puder colocar na tela, e aí eu já explico qual que é a intenção do que eu quero mostrar, e eu acredito que vai ajudar. É uma coisa bem simples, não tem uma... É mais ou menos um esqueminha para a gente entender de uma maneira bem simples como é que se dá a construção do conhecimento. Como é que o ser humano aprende, né? Como é que a gente faz teoria, como é que a gente explica as coisas, né? Monta filosofia, monta ciência. Claro que, se tiver alguém mais técnico nos assistindo, vai perceber que certas discussões eu não vou entrar, porque não é também um objetivo aqui, né? A gente não vai discutir aqui empirismo, racionalismo e detalhes mais profundos de filosofia da ciência, mas de um ponto de vista mais simples, simplesmente, para a gente ter uma certa ideia e formando através da repetição, a gente monta um esqueminha, volta no assunto, vem, vai, assim a gente vai amadurecendo o entendimento sobre essas questões. Então eu mostrei ali que, primeiramente, de uma maneira muito simples, como é que a gente conhece as coisas, entende as coisas, formula teorias sobre as coisas. A gente tem basicamente aí a razão e os sentidos, né? Então a razão,
que é essa capacidade do espírito, né, de raciocinar sobre as coisas, de procurar estabelecer explicação, sentido para as coisas. Qualquer pessoa tem a capacidade de raciocinar, né? A gente raciocina o tempo inteiro, a gente pensa o tempo inteiro. E os sentidos, quando a gente está no corpo, aqui eu estou falando do homem, né, um espírito no corpo, a gente se utiliza também dos sentidos, que é o nosso modo de interagir com o mundo exterior, onde a gente vai captando através dos nossos sentidos as coisas à nossa volta, e à medida que a gente capta esse mundo que nos rodeia, a gente vai também, com o uso da razão, tentando entender como é que essas coisas funcionam. Eu dei um exemplo muito simples aqui. Se a gente pegar as plantas, os animais, que hoje a gente tem aí as ciências que estudam, a gente consegue, num certo sentido, estudar e entender como é que funciona essa parte da natureza usando basicamente esses dois elementos que eu coloquei aqui. Eu uso a razão, o raciocínio, a lógica, eu uso o pensamento e os sentidos para estudar. A gente observa a natureza, observa as plantas, os animais, e a partir dessa observação, a gente vai construindo uma maneira de explicar o que são, né, essas plantas e esses animais. Notem que é assim que a gente constrói conhecimento, né? Agora, percebam que para muitas coisas que a gente vai estudar e fazer teoria, apenas a razão e os sentidos não bastam. Pode passar para o próximo slide ali, Laura. Aí, muitas vezes eu preciso de aparelhos. Como, assim, se eu usar só a razão e os sentidos, há determinados assuntos da natureza que eu não consigo estudar de uma maneira mais completa. Então, o ser humano aprendeu a fazer o quê? Desenvolver aparelhos que suprem aquilo que os sentidos e a razão não conseguem não conseguem atingir. Claro que, e por isso que eu disse que eu não vou entrar nisso, para eu desenvolver os aparelhos, eu vou precisar da razão e dos sentidos, né? Mas então o ser humano, quando a razão e os sentidos não bastam, ele desenvolve aparelhos para estudar mais coisas da natureza. Aí eu dei aqui dois exemplos: os seres microscópicos, né? Ou os próprios planetas, que de uma maneira direta, através dos nossos sentidos, a gente não consegue estudar, né? Então eu não consigo enxergar com os olhos do corpo, com a visão do corpo, os seres microscópicos. Então o ser humano desenvolveu um aparelho para poder visualizar esse mundo microscópico, e aí sim, utilizando a razão e os sentidos, saber explicar e estudar eles. Então, percebam, quando muitas vezes a razão e os sentidos não bastam, a gente desenvolve aparelhos para poder acessar coisas que a gente não tem em condições normais, como ver os próprios planetas. A gente pode ver estrelas no céu, a gente vê, por exemplo, satélite como a Lua, mas para aprofundar esse estudo desses exemplos que eu estou dando, a gente desenvolve aparelhos. Agora, é muito curioso, há certos elementos da natureza que nem a razão, os sentidos, e eu não tenho nem aparelhos para estudar. E um exemplo disso é o Espiritismo. Então, o Espiritismo, quando eu vou estudar aqui os princípios que o Espiritismo traz, alguns elementos da filosofia espírita, eu não tenho aparelhos para estudar, o ser humano não desenvolveu aparelhos, somente a razão e os sentidos não bastam, e aí eu vou ter um novo elemento que é o Espiritismo traz para poder ter um estudo sobre esses pontos da natureza. Então, claro, de uma certa maneira, o aparelho do Espiritismo é o médium, né? O médium, ele consegue acessar o mundo dos espíritos, que somente com a razão e os sentidos eu não consigo acessar de uma maneira profunda, né? Eu não consigo ter as informações que o Espiritismo trouxe, ele só conseguiu descobrir através da mediunidade, então é como se fosse o aparelho do Espiritismo, a mediunidade, né? Mas dessa mediunidade surge toda a teoria espírita. Então, por exemplo, quando os espíritos vão nos ensinar sobre Deus, eles estão nos trazendo informações sobre Deus. Somente a minha razão e os meus sentidos não bastavam
para eu ter certos conhecimentos que o Espiritismo vai trazer. Então, notem que, por isso que os Espíritos vão dizer o seguinte, ó, os Espíritos vão dizer que para a gente ter uma prova da existência de Deus, eles vão dar o exemplo, eles vão dizer que a gente tem que usar a razão, como a gente viu na semana passada. Ele diz assim, usai a razão e aplicai o princípio de causalidade, né? Então, eles dizem assim, eu olhe para o universo, então eu estou usando a observação, os sentidos, e use a razão. E veja, olha, o universo tem que ter uma causa. Qual é essa causa do universo? Essa causa é Deus. Percebe? Agora, se eu só usar a razão e os sentidos, e não usar o auxílio que os espíritos vão dar, eu posso não chegar na conclusão que Deus existe. Então, eles dizem que os espíritos vão dizer que se eu utilizar a razão e os sentidos, eu posso já, de maneira lógica, concluir que Deus existe. Então, muitos filósofos fizeram isso. Não é algo novo do espiritismo. Agora, a gente vai ver que, junto com isso, quando eu utilizo a razão e os sentidos, o espiritismo vai trazer mais elementos, que nós vamos ver daqui a pouco, para que a gente possa completar a ideia da prova da existência de Deus. Então, eles começam nos dando os elementos. Eles começaram lá no item 4, dizendo para nós, use a razão e os sentidos, e ao observar o universo, você raciocina, né? Usa a razão e aplica o princípio de causalidade. Todo efeito tem que ter uma causa. Então, ele diz, olhe para o universo tem que ter uma causa. Essa causa é Deus. Então, eles começam por aí. Claro que a gente vai ver que o Espiritismo vai ir além disso. Ele vai ir além disso porque ele tem que enfrentar problemas que alguns filósofos vão usar a razão e os sentidos, mas eles ainda vão ficar na dúvida ou muitos vão fazer isso e não vão enxergar Deus. Por isso que o Espiritismo vai um pouco além. Mas aqui é só para a gente, então, meio que visualizar o que a gente comentou semana passada para prosseguir. Nós vamos voltar mais vezes nesse assunto. Então, por exemplo, a reencarnação ali, que é um exemplo que eu dei, e os mundos habitados é outro exemplo. O Espiritismo trouxe essa informação para nós. A gente tem a ideia da reencarnação através do Espiritismo. A gente tem a ideia dos mundos habitados através do Espiritismo. Por exemplo, o Espiritismo trouxe a informação que os mundos são habitados. Os espíritos disseram isso. Olha, nós habitamos outros planetas. Mas nota que aquele exemplo de cima, que eu tenho algum aparelho para que descubra como é que o universo funciona, eu ainda não tenho aparelhos que descobriram vida inteligente em outros planetas. Então, eu tenho uma maneira de chegar nesse conhecimento através da ciência espírita, que não foi pelo conhecimento da ciência, por exemplo, da astronomia. Percebe? Então, eu sempre posso ter algum elemento que ajude e apoie a minha incapacidade de, por mim mesmo, chegar naquele conhecimento. No caso do Espiritismo, a gente chega através da revelação espírita, através desse conhecimento. Como vai ser Deus, como vai ser a reencarnação. Então, a gente vai ver que, para a gente chegar na ideia de Deus, que é a que a gente está estudando agora, o Espiritismo vai ajudar a nossa razão e vai ajudar ele vai suprir as limitações que a nossa razão e os nossos sentidos têm para nos ajudar a chegar na existência de Deus. Como só a nossa razão e só os nossos sentidos não bastam, o Espiritismo vai nos ajudar a chegar na crença de Deus. Da mesma maneira que para chegar no estudo dos seres microscópicos, a minha razão e os meus sentidos não bastavam, eu precisei de um aparelho, um microscópio. Percebe? Então eu tenho, às vezes, elementos que não são necessariamente meus para chegar em determinado conhecimento. Nós vamos ver, é como se eu chegasse de uma maneira indireta pelo conhecimento. Enquanto lá a planta e o animal, eu tenho uma relação mais direta, porque eu uso os meus próprios sentidos e a minha razão,
para chegar na ideia de Deus no Espiritismo, eu vou ter mais elementos. Porque só a razão e só os sentidos não são suficientes para eu chegar na ideia de Deus. Ele sempre vai apresentar algo faltando, algum problema que nós vamos ver logo logo. Então, eu só queria primeiro mostrar isso. Só para concluir e já passar para vocês. Agora, um exemplo que eu criei essa semana, só para a gente entender a ideia de causa e efeito. Tá? Já que a gente está tratando disso. Né? Aí eu peguei um fenômeno simples, que é beber água. Então, vamos imaginar que a gente está analisando, usando o princípio de causalidade, a lei de causa e efeito, para a gente entender, de uma maneira simples também, como é que funciona a lógica da questão da lei de causa e efeito num fenômeno muito simples, beber água. Então, eu coloquei ali, ó, causa 1, a causa primeira, né? Do efeito, do fenômeno beber água. Eu sinto sede, eu estou sentado no sofá da minha sala, eu sinto sede. Então, essa é a causa primeira desse fenômeno beber água. A gente está falando sobre tomar um copo d'água. Tá? Aí eu tenho uma causa segunda, ou um efeito da causa 1. Percebe que ao mesmo tempo que algo é causa, algo pode ser causa e algo pode ser efeito ao mesmo tempo. Então, um exemplo que eu dei. Imagina que eu estou sentado no sofá da minha sala, eu sinto sede. Aí eu levanto do sofá, caminho até a cozinha e encho o copo d'água. Levantar, caminhar até a cozinha e encher o copo d'água é um efeito de eu ter sentido sede quando eu estava sentado no sofá da minha casa, lá na sala. Então, ela é um efeito dessa causa 1. Mas, ao mesmo tempo, ela é causa segunda para o próximo evento, que é eu cheguei na cozinha, enchi o copo d'água, eu levo o copo até a boca. Então, percebe que é isso que eu quero, com esse exemplo, mostrar para vocês que o mesmo evento, o mesmo acontecimento, ele é causa de alguma coisa que vem depois e ele é efeito de algo que veio antes. Percebe? Por isso que o exemplo 2 é para a gente entender. Eu levantar e caminhar até a cozinha para encher um copo d'água é, ao mesmo tempo, um efeito de eu ter sentido sede, que é a causa 1, mas é causa do evento número 3, que é, depois de ter enchido o copo d'água, levar o copo até a boca. E aí isso gera um outro efeito, que é eu beber água. Percebe? Esse exemplo ele é simples, mas ele mostra como é que eu analiso um fenômeno. Eu tenho que pegar um ponto de partida e eu tenho que ir analisando todos os eventos que foram acontecendo até chegar no efeito final. Claro que eu poderia, aqui no efeito final, que eu coloquei beber água, continuar. Percebe? Eu bebi água, daí a água desceu pela minha boca, chegou no meu estômago, aí do estômago... Percebe? Eu posso continuar. Da mesma maneira que lá na causa 1, sentir sede, eu podia continuar indo para trás. Mas por que eu senti sede? Porque eu comi algo muito salgado. Nota? Então, eu analisar um fenômeno, eu tenho que pegar aquele instante, eu olho aquele instante e vou determinando, bom, para eu chegar nesse ponto, quais os pontos que eu for percorrendo. Mas claro que eu sempre posso voltar ou seguir. Percebe? Então, por isso que a primeira ideia que a gente tem que entender eu congelo aquele momento para poder entender ele, mas óbvio que eu posso continuar voltando ou continuar adiantando, como eu falei. Eu escolhi aqui como causa primária sentir sede, mas eu poderia dizer, tá, mas existe uma causa para eu ter sentido sede? Sim. Aí eu digo, porque eu comi algo muito salgado. Aí eu podia continuar retrocedendo. Mas e por que eu comi algo salgado? Porque eu senti fome. Mas por que eu senti fome? Eu vou voltando. Então, toda vez que eu volto, eu vou procurando causa. E quando eu vou indo para frente, é a mesma coisa. Eu tomei a água. Aqui eu coloquei como um efeito final. Mas eu poderia continuar adiantando. Então, isso é importante a gente pensar. Por isso que a gente tem que entender, quando os espíritos dizem assim, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Então, significa que se eu olhar o universo e for voltando todos os acontecimentos do universo,
eu vou chegar numa causa primeira de tudo. Essa causa primeira é Deus. Só que aí vem uma pergunta, a pessoa poderia dizer, bom, aqui no exemplo que eu dei, a causa 1, eu poderia continuar voltando, né? Ah, mas tem uma causa para a causa 1. Quando eu chego em Deus, eu poderia dizer, mas o que causou Deus? Aí que a gente vai ver que a razão entra em contradição. Porque quando eu chego em Deus, eu paro, eu não volto. Percebe? Então, é a mesma razão que eu uso para chegar na causa, eu olho um efeito, busco a causa daquele efeito. Aí nisso eu busco a causa dessa causa, a causa dessa causa. Eu vou voltando. É assim que a razão funciona? Quando eu vou estudar Deus e chego em Deus, eu vou olhando todos os eventos do universo e eu vou raciocinando e chegando na causa primeira. Eu chego lá em Deus e eu poderia continuar, né? Mas o que causou Deus? Mas aí é como se eu interrompesse justamente esse princípio da causalidade. Nada causou Deus. Aí a razão entra em contradição. Por quê? Porque é o limite da razão. A gente vai ver daqui a pouco o limite da razão. A mesma razão que faz eu entender as coisas, ela tem um limite. Que é justamente quando eu chego em Deus. Quando eu chego em Deus, eu não posso continuar dizendo, mas o que causou Deus? Que nada causa Deus. Enquanto todas as outras coisas eu posso ficar voltando. Tá? E esse é um exemplo. E por último, para terminar, eu botei a ideia de causa imediata ou causa mediata. Isso é importante a gente entender também mais para frente. Por isso que eu já trouxe aqui. Causa mediata é aquela causa. Vamos começar pela imediata, que é mais fácil. A causa imediata é aquela que está grudada no efeito. Por exemplo, ali, ó, a causa 3, levar o copo até a boca, é a causa imediata de beber água. Então, toda vez que eu tenho um efeito, a causa que vem diretamente ligada a ela é a causa imediata. Significa que não tem meio, por isso imediato. Então, se a gente for... É preciso que a gente grave isso. O que é causa imediata? É aquela que está... É a causa que está diretamente ligada ao efeito final. Então, beber água. Qual é a causa que está diretamente ligada ao efeito beber água? Levar o copo até a boca. Essa é a causa imediata de beber água. Todas as outras causas que vêm antes, ali, ó, a causa 2, a causa 1, são causas mediatas de beber água. Porque elas não estão ligadas diretamente ao efeito final. Percebe? Ó? A causa 2, levantar, caminhar até a cozinha e encher o copo d'água, ela é uma causa que vai fazer com que eu beba água lá no final. Mas ela não é a causa imediata. Ela é a causa mediata. Porque a causa imediata é levar o copo até a boca. Da mesma forma, sentir sede é uma causa que vai fazer eu beber água, mas ela não é a causa imediata. Porque eu tive outras causas no caminho. Eu tive de levantar, ir até a cozinha, encher o copo d'água e levar o copo até a boca. Percebam? Como é que funciona essa relação. Toda vez que a gente falar em causa imediata e causa imediata, a gente também tem que lembrar disso. Qual que está mais próxima do efeito final, qual que está mais distante. Então, é assim que a gente analisa qualquer fenômeno. É mais ou menos essa maneira aqui, tentando simplificar a lógica de como é que a gente analisa as coisas. Claro que eu posso tornar isso aqui bem mais complexo, óbvio. Mas a gente entendendo primeiro de uma maneira mais simples, já ajuda um pouco a ideia, a entender a ideia, né? Eu acredito que um pouco disso aqui vai contribuir para as próximas questões que a gente vai ver. Eu passo agora para vocês, se vocês tiverem alguma coisa para falar sobre isso, ou já quiserem ir para as questões, aí agora, e também se tiver pergunta, eu passo para vocês. É interessante, né, essa questão, né? Como a gente viu no estudo passado, causa e efeito, esse princípio, né, esse axioma, que é uma verdade autoevidente, ele é uma base comum
ele é uma base comum, né, das ciências, né? Então todas as ciências usam, né, esse princípio, né? E realmente você tem causas mais próximas, né? Por exemplo, a minha causa, eu posso colocar minha mãe e meu pai, né? Mas se a gente for retrocedendo, vai chegar numa causa primeira, né? Então, esse é o raciocínio, né, que Kardec usa, não só para provar Deus, mas em outras questões. E assim que, nessas questões primárias que a gente está vendo, ele usa para chegar até a existência de Deus, né? Se o universo é um efeito, ele precisa de uma causa. Se esse universo é um efeito inteligente, precisa de uma causa inteligente, né? Se essa causa, esse Deus fosse causado, essa causa seria Deus, né? A gente ficaria num regresso infinito, né, de causa. Então a gente coloca uma causa primeira para explicar, né, essa questão. Michel, Lucimar, levanta essa questão aí para vocês, ó. Sim, eu vi que ela falou sobre a questão de Deus ser a causa imediata. É que aí que tá. A causa imediata ou imediata depende de um ponto de referência. Tá? Entende? Por exemplo, vou citar um exemplo. A gente poderia dizer que Deus é a causa imediata quando a gente vai falar dos dois elementos do universo, que é espírito e matéria. Percebe? Isso ele é a causa imediata, baseado no conhecimento que a gente tem. Então, sempre é referente a alguma coisa. Para eu saber se é imediata ou mediata, eu tenho que analisar qual o efeito que eu estou analisando. Percebe? Qual o efeito que eu estou analisando para dizer se Deus é a causa mediata ou imediata. Pelo conhecimento que a gente tem do Espiritismo, Deus cria o espírito e a matéria. E a partir disso, todo o universo vai ser criado. Então, nota, o universo ele é um efeito que vai decorrer da criação do espírito e da matéria. Então, o universo, Deus seria uma causa mediata, num certo sentido, do universo. Por quê? Porque entre Deus e o universo há algo no meio, o espírito e matéria. Entende? Então, para a gente sempre saber se é imediato ou imediata, eu tenho que pegar o ponto de referência. Por isso que lembra que eu peguei o ponto de referência ali era beber água. Então, a causa imediata de beber água era levar o copo até a boca. E a causa mediata era aquelas outras causas, que era ir até a cozinha e sentir sede. Então, eu tenho que ter sempre um ponto de referência para saber se é imediata ou imediata. Para o espiritismo, com o conhecimento que a gente tem agora, a gente vai ver, Deus criou o espírito e matéria. Ah, mas como ele criou, não sabemos. A gente já vai entrar nessa questão dos limites do conhecimento, a gente ainda não entrou. Mas ele criou espírito e matéria. Como a gente não sabe. Aí, dessa interação espírito e matéria, vai surgir tudo que há. Vai surgir o chamado universo. Então, a gente está partindo da causa para os efeitos. Deus, espírito e matéria, universo. Mas os espíritos a gente vai ver que os espíritos vão apontar o caminho também contrário. Eles vão dizer assim, olhe para o universo agora, como ele é. Como o universo é agora. Vamos imaginar como é o universo, como são os planetas e as leis que regem os planetas. Vamos olhar para o nosso mundo e para os seres que habitam o nosso mundo. E com o espiritismo também para os seres que habitam outros mundos. Analise esse universo e imagine o seguinte, esse universo tem que ter uma causa. Qual é a causa desse universo?
Aí a gente vai ver que o espiritismo vai ser Deus. O materialista não vai ver Deus fazendo essa análise que a gente está falando, mas a gente já vai ver por que ele não vai ver Deus. Há dois problemas que vão surgir e ele não vai enxergar Deus por uma falha de observação, que o espiritismo vai clarear essa falha de observação. Mas aí quando o espiritismo soluciona o problema, ele dá as peças que faltavam, eu aplico esse princípio de causalidade e aí eu consigo enxergar a causa Deus. Percebe? Então vocês vão ver. Eu acho que vamos ler a 5 e a 6, se não tiver mais nada que vocês queiram comentar. Aí Então, nós vamos dar mais um passo para esse ponto. Pode falar. um comentário rápido sobre a pergunta, né? Isso é interessante, né? Porque isso tem a ver com até algumas pessoas, por isso algumas pessoas consideram o espiritismo uma doutrina deísta. Porque para o espiritismo, Deus não faz milagres. O milagre seria a intervenção direta na natureza, né? A derrogação das leis naturais. Por espiritismo, não. Deus estabeleceu leis e elas seguem, Deus mantém essas leis, né? Mas é claro que não é também o deísmo no sentido de um Deus apático na criação. Ele intervém, mas intervém através das suas leis e dos espíritos, né? Não diretamente, mas indiretamente, vamos dizer assim. Bom, para concluir aqui, vou levantar uma questão que talvez seja a dúvida de muitos aqui. Então, no seu exemplo do slide, você disse que a sede é a causa imediata, né? Não, é a causa. Não é isso? E beber a água seria a causa imediata, a causa imediata, o efeito na causa imediata, não é isso? Quero saber de você o seguinte: eu poderia dizer que ter sede não é a causa imediata, porque pode ter uma causa anterior. Para Deus, ele pode considerar ele como uma causa imediata dentro da pergunta da Lucimar, porque não tem nenhuma causa anterior? Esse raciocínio é correto? Eu não sei se eu me fiz entender. Michel, Eric. Eu entendi. Deixa eu tentar explicar de novo. A ideia de causa mediata ou imediata depende de uma referência, de um efeito. Por exemplo, eu uso assim, ó. Eu vou pegar primeiro, de novo, o exemplo de beber água e depois eu vou usar o exemplo de Deus. Beber água, tá? A causa anterior a eu beber água foi, no exemplo ali, levar o copo até a boca. Então, antes de beber água, o primeiro evento que aconteceu foi eu levar o copo até a boca. Isso fez com que eu bebesse água, tá? Esse evento anterior a beber água, que é levar o copo até a boca, é a causa imediata do efeito beber água. Por quê? Porque é ele o efeito que está é a causa que está grudado no efeito, beber água. Mas antes de levar o copo até a boca para tomar água, eu caminhei até a cozinha. Certo? Essa caminhada até a cozinha também é uma causa que vai levar com que eu beba água, mas não é a causa imediata. É uma causa mediata, porque depois de eu caminhar até a cozinha, teve uma causa que foi levar o copo até a boca. Depois eu bebi água. Então, sempre aquela causa que está grudada no efeito final é a imediata. E as causas anteriores a essa, sejam quantas forem, é a causa mediata. O Eric deu um exemplo muito bom. Por exemplo, se a gente pega a nossa árvore genealógica, né? A minha causa, o meu corpo existe, eu nasci nesse corpo. A minha causa imediata é meu pai e minha mãe. Então, eu nasci porque teve meu pai e minha mãe. Mas o meu pai e minha mãe só existiram no corpo porque teve o pai e a mãe deles. E eu só existo também por causa dos meus avós, porque os meus avós tiveram que ter meus pais para eu nascer. Então, os meus pais são a causa imediata de eu ter nascido e os meus avós são causa também de eu ter nascido, mas são causas mediatas.
Então, nota que eu analiso a causa mediata ou imediata com referência ao efeito que eu estou analisando. Agora, vamos pegar o Deus, por exemplo. Eu poderia dizer que Deus... Ó, a gente vai aprender com o Espiritismo que Deus criou espírito e matéria. E aí, do espírito da matéria, passou a existir o universo. Aí eu posso analisar. Deus é a causa de tudo, porque sem ele não existiria nem espírito, nem matéria, nem universo. Mas agora eu quero saber se Deus é a causa mediata ou imediata do universo, por exemplo. Usando o universo agora como referência. Bom, do universo ele é causa mediata. Por quê? Porque entre Deus e o universo eu tenho algo no meio, que é espírito e matéria. Então, Deus é a causa mediata do universo, mas Deus é a causa imediata do espírito e da matéria. Porque aí não tem nada entre eles. Deu para entender a ideia? Então, sempre tem a ver com aquilo que está mais próximo. Aquilo que está mais próximo. Deu uma clareada, deu uma clareada. Assim, ó, por que eu não quero que vocês se preocupem? Porque que nem a primeiro estudo que a gente teve, todas essas informações, cada segunda-feira, vai clareando mais, clareando mais, clareando mais. À medida que a gente lê as questões, a gente vai ver de novo esses assuntos e vai clarear mais. Então, não se preocupem, porque vai cada vez clareando mais. Vejam, semana passada a gente já estava falando sobre lei de causa e efeito, hoje a gente já trouxe um exemplo, é bem assim, a gente vai pegando e vai mexendo nessa panela e vai ficando mais claro. Vocês vão ver que no decorrer das questões, tudo isso aí vai clarear. Né? Pode falar. Não, eu ia dar um exemplo bobo, não sei se vai esclarecer, né? Eu sempre penso naquele efeito dominó. Não sei se vocês já viram aquele efeito aquele vídeo de dominó, que a pessoa dá um empurrão no dominó e vai causando, até lá cair no final, né? Ou seja, a pessoa foi a causa primeira daquilo, né? Mas a causa imediata do último que caiu é o penúltimo dominó ali, né? Esse exemplo é perfeito. Imagina que eu tenho 100 pecinhas de dominó de pé, 100. Vamos imaginar 100. Vamos imaginar 50, para ficar mais fácil. 50 pecinhas de dominó de pezinho. Eu empurro a primeira empurra a segunda empurra a terceira empurra a quarta, até chegar na de número 50. Então, a pecinha número 1, ela é a causa primeira de ter derrubado todas. Mas a causa imediata que derrubou a pecinha 50 foi a 49. A pecinha que derrubou a 50 foi a 49. Então, ela é a causa imediata da 50. A 48, a 47, a 46, até a 1 são causas da 50 ter caído. Mas são causas mediatas. A imediata é a 49, é a última que está ligada na 50. Aí esse exemplo, eu acho que ajudou muito o Eric. Entende? Então, é assim que a gente analisa causa e efeito. Eu analiso uma coisa e vejo o que está ligado diretamente nela como causa. Muito bom. Realmente, com esse exemplo agora ficou melhor ainda. Ou melhor, acho que quando a gente usa números, os números é a melhor coisa para entender o complexo, né? Impressionante. Mas assim, ó, vamos ler as 5 e as 6, que é importante para a gente avançar, porque depois a 7 já vai entrar em algo que a gente vai retomar esse assunto, tá? Eu vou ler as 5 e as 6, vou comentar, depois passo para vocês, porque aí na semana que vem, quando a gente entrar na 7, a gente já vai dar mais um passo nesse entendimento aí de analisar causa e efeito. Eu vou ler as 5, daí eu já comento. 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Resposta. A de que Deus existe. Pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base?
é ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Então aqui Kardec pega uma coisa muito interessante, que a pergunta traz uma informação já. Ele está mostrando todos os homens nascem com um sentimento intuitivo de que Deus existe. Pode perceber, se a gente pegar toda a história da humanidade, todos os povos, inclusive povos que não interagiram, que não se conheceram, já tinham uma ideia que existia algum Deus, alguma força superior. Todos, desde os mais primitivos. Por que essa pergunta é importante? Porque, como ele começou a falar que eu tenho que usar a razão para chegar na prova da existência de Deus, ali na questão 4, eu poderia pensar, o que muitos filósofos argumentaram, que crer em Deus é o resultado da educação da sociedade. Então, há muitas correntes filosóficas que dizem assim: você tem essa crença porque você está num meio que lhe ensinaram desde o berço a acreditar nisso. Por isso que você acredita. Se ninguém tivesse te ensinado isso, você nunca pensaria nisso. Agora, por que essas teorias elas caem por terra? Porque todos os povos, inclusive os primitivos, e povos que não interagiram entre si, todos eles tinham uma forma de cultuar um ser superior ou seres superiores. Mostrando que não é algo que foi ensinado, plantado na nossa cabeça. E aí os espíritos, Kardec quer saber exatamente isso. Aí eles mostram por que a gente tem esse sentimento mesmo sem nos ensinarem. Eles dizem, é uma consequência do princípio de que não é efeito sem causa. É justamente esse sentimento intuitivo é um efeito de Deus existir. É porque Deus existe que a gente tem esse sentimento. Essa intuição, essa coisa que não é ensinado pra gente. A gente vai ver depois que o ateísmo é um fenômeno mais moderno e que vai nascer depois que o ser humano passa a usar a razão. Ele desenvolve o ateísmo. Um tipo de... É uma crença negativa, né? A crença de que Deus não existe. Mas no estado natural, mesmo primitivo do ser humano, antes dele desenvolver a razão, ele acreditava em forças superiores, num Deus ou em deuses. E isso é uma prova justamente de que não é algo simplesmente da razão, do conhecimento, da sociedade, da cultura. É exatamente como eu estou dizendo ali, é uma consequência do princípio de causa e efeito. Ele quer saber qual é a causa dessa intuição, a de que Deus existe. Justamente a gente tem isso porque Deus existe. Eu vou ler a 6 e passo para vocês, tá? Porque ele vai justamente falar isso. Ó. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado das ideias adquiridas? Justamente o que a gente está falando. Mas será que esse sentimento íntimo não é uma educação desde o berço ali, que as pessoas ficam colocando na gente e aí a gente desenvolve? Aí eles colocam, se fosse assim, por que existiria nos vossos selvagens? Porque os selvagens não aprenderam. O que é um sentimento intuitivo? É algo que ninguém me ensinou, eu tenho aquilo. E as pessoas sempre tiveram a intuição de que Deus existe. Então essa é uma das provas de que Deus existe. Porque eu tenho isso mesmo sem ninguém ter me ensinado. O que a razão vai fazer e contribuir para esse sentimento íntimo é cada vez clarear mais esse Deus, fazer com que eu entenda ele mais de uma maneira correta. Mas o sentimento de que há algo que existe, a gente tem. E a maioria do ser humano, até hoje, a maioria da humanidade, mesmo entre nós, espíritos imperfeitos, crê em Deus e tem isso como uma crença.
O ateísmo, ele sempre é, assim como o materialismo, a gente vai ver, ele sempre é em menor número. O que muda é o entendimento que a gente tem, a visão que a gente tem desse Deus. Mas a ideia de que há um Deus, todos os povos, a grande maioria das pessoas tem. E mesmo o ateu, a grande maioria, eles têm dúvida. Eles têm dúvida. A gente vai ver grandes pensadores e eles vão colocar, a maioria vai colocar a dúvida. Eles vão dizer assim, eu não consigo crer em Deus, mas eu também não consigo provar que ele não existe. Ou muitos vão dizer, em alguns momentos eu fico em dúvida. Então, aquele mais ferrenho mesmo é mais difícil de encontrar. E mesmo aquele mais ferrenho, os espíritos vão mostrar depois nas obras que no momento da morte ele fica na expectativa, os espíritos vão dizer. Mostrando que é um sentimento que está na gente mesmo sem ninguém nos ensinar, o que é uma prova de que Deus existe. A gente vai ver que o que o ateu não admite é uma ideia, certa ideia de Deus que o ser humano criou. Então, muitos ateus eles vão combater uma visão que se criou de Deus. E como eles não conseguem achar elementos de uma ideia melhor que essa, então eles preferem dizer, então Deus não existe. Nós vamos ver isso. Então aqui Kardec comenta, né? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal. E não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Esse é um exemplo muito bom que Kardec dá. Se fosse fruto de um ensino, a crença em Deus, e não um sentimento intuitivo, os selvagens não teriam e não seria algo universal, e é algo universal. É algo universal. Então, esse é um dos pontos que o Espiritismo vai colocar. Passo para vocês. Isso é bem interessante, né? Porque não houve nenhum povo ateu, né? Todos os povos acreditavam em seres superiores, né? É claro que começou pelo politeísmo, né? Kardec depois até vai falar isso na Lei de Adoração, no capítulo da Lei de Adoração. Começou pelo politeísmo, né? Que é politeísmo, para quem não sabe, é a crença em vários deuses, né? Aí depois que teve com o judaísmo, Moisés, enfim, teve o monoteísmo, mas já tinha ali a intuição, né? Então, se fosse algo da educação, não seria algo universal, né? Então, a causa só pode ser Deus. Aí é claro que alguns teóricos materialistas eles vão apelar, né? Eles vão dizer, não, o ser humano criou Deus porque você tem muitos, Freud, outros que falam, o ser humano criou Deus porque ele tem medo da morte, ele tem medo de ficar sozinho e tal, né? Mas são vários povos, né? Em diferentes locais, com diferentes culturas, né? Então você imagina, será que toda a humanidade estava errada, né, e só os ateus que surgiram agora no pós-iluminismo, né, que são grupos pequenos, estão certos, né? Se for pensar, povos que não se conheciam entre si, né? Não tinham nem contato, desenvolveram a mesma crença. É como se fosse pensa no controle universal, né? Vários médiuns que não se conheciam entre si. Então, vários povos que não se conheciam entre si geram a mesma crença em Deus e na imortalidade da alma. E nesses princípios básicos. Então, é um indício, uma evidência, né? E só comentando quanto ao termo selvagem, muita gente hoje fala, né, que isso seria um preconceito, não é? Mas a gente não pode cair no relativismo, né? Existem povos mais primitivos e povos mais desenvolvidos, né? Ninguém nega que uma tribo canibal é menos desenvolvida do que um país europeu desenvolvido, a Suíça, o Canadá, enfim. Bom, eu quero aproveitar aqui, Eric, vou devolver para você e depois para o Michel essa pergunta. Lá na pergunta 5, que esse sentimento que a gente tem da existência de Deus, né? A consequência disso. Poderia dizer que esse sentimento da existência de Deus seria porque o espírito
ele já vive, ele, como ele, né, vive no mundo espiritual e já, né, tantas e tantas experiências, isso pode servir como base para dizer assim, não é porque o espírito traz em si essa intuição, porque ele pré-existe ao corpo físico, né, existe anteriormente a isso. Então, claro, que se ele está no mundo espiritual, quando não encarnado, por assim dizer, é claro que ele, ao encarnar, ele traz esse sentimento, essa intuição. É correto pensar assim, Eric? Depois para o Michel também. Não, exatamente, exatamente. Com o espiritismo e a pré-existência da alma, isso se torna ainda mais racional, né? Porque isso é um indício também da pré-existência da alma e da reencarnação, né? Você traz, por você já ter vivido no mundo espiritual, você traz esses conhecimentos, né? Por isso que Kardec fala que, de certo modo, o espiritismo sempre existiu no mundo, porque sempre teve essas ideias, né? Sempre teve mediunidade, sempre teve uma certa noção de reencarnação, embora o espiritismo moderno venha trazer isso de forma científica, tirando a alegoria, enfim. Então, isso é fato, né? É claro que, desde o princípio ali, a alma já tinha essas potencialidades, né? Mas com conhecimento, né? Realmente você traz isso do período quando você estava errante, né? Você traz as intuições, né? Não só as intuições de Deus e da vida futura, mas das escolhas que você fez antes de encarnar, enfim. É isso, Michel. o Lauro completou aquilo que depois o próprio Kardec vai chegar nessa conclusão, né? Claro, aqui a gente está tratando só de Deus, mas a gente vai ver que a alma traz a intuição de todos esses princípios que o Espiritismo vai tratar. Ele traz em si a intuição de que ele vai continuar vivendo depois da morte, ele já traz em si a intuição da reencarnação. Então, por quê? Porque o espírito, quando ele está no corpo, esse esquecimento que ele tem das coisas, que a gente vai aprender mais para frente, é um período muito curto da existência do espírito que ele tem esse esquecimento. Por isso que ele não é um esquecimento absoluto. Por isso que ele tem as chamadas intuições ou ideias inatas. É um sentimento íntimo, uma ideia íntima que a pessoa já traz. Justamente porque, veja, o espírito, ele encarna num corpo, a gente fica aí em média, o quê? 80, 90 anos? Não sei quanto é que está a média de vida hoje no planeta, mas vamos pegar 90 anos. É um período muito curto na existência do espírito. Então é um período muito curto de esquecimento. E mais, todas as noites a gente sai do corpo, quando a gente dorme. E a gente lembra dessas coisas. A gente sabe que a gente é espírito. Que a gente vai continuar vivendo, que a gente já teve outras existências, que há uma causa primeira. Então é só num período muito curto, quando a gente está acordado num corpo, numa existência temporária aí dos 80 anos, que a gente tem um pouco de dúvida, e essa dúvida tem um sentido, porque se a gente não tivesse essa dúvida, a gente ficaria pouco tempo no corpo, então tem um sentido de por que o espírito esquece, por que ele tem medo da morte, por que ele tem a dúvida, porque a gente vai ver quando o Kardec for estudar isso, que os espíritos vão dizer, porque se não fosse assim, o espírito ficaria muito pouco no corpo. E a gente precisa estar no corpo para evoluir. Então a matéria é uma coisa bem desagradável. O espírito não gosta de estar na matéria. Então eu preciso ter certas limitações, senão ele não ficaria muito tempo na matéria. Então a gente vem para a matéria, a gente tem certos prazeres que nos fazem ficar aqui, querer ficar aqui, e certos medos de acabar com a nossa vida. A gente tem certos instintos de proteger a vida no corpo. Justamente porque senão as pessoas não... A reencarnação seria um processo muito difícil. Aí a gente vai ver que nos mundos superiores, em que o espírito já tem maturidade para isso, não tem esquecimento. Os espíritos superiores, eles encarnam em corpos tão sutis que eles não esquecem do passado como a gente esquece. Mas mesmo no nosso caso, que é extremamente atrasado, a gente carrega essa intuição, carrega a dúvida, mesmo aqueles mais ferrenhos materialistas e ateístas têm a dúvida, que é consequência desse sentimento íntimo.
E quando a gente sai do corpo, a gente sabe. A gente sabe, quando a gente sai do corpo, que a gente é espírito. Basta ver que Kardec vai evocar filósofos materialistas ou ateus na Revista Espírita. E a gente vê que eles rapidamente eles já estão arrependidos das ideias que eles tinham durante a vida. Porque rapidamente, ao sair da perturbação, ele já sabe que ele já sabe que ele estava errado, né? Com as ideias que ele pregou aqui no corpo. Então é justamente consequência disso, justamente porque a gente traz isso, né? Claro, como é que bem comentou, para muitos filósofos, eles vão dizer o seguinte: o ser humano acredita num Deus porque é consequência da fraqueza dele, do medo, quando ele tinha que enfrentar a selva, os animais, os perigos. Então ele desenvolveu como uma espécie de uma ajuda psicológica, ele desenvolveu uma crença num ser sobrenatural para poder sobreviver a esses perigos. E para esses teóricos, eles acreditam que, à medida que a civilização for evoluindo e tornando a vida no mundo material sem dor, sem sofrimento, sem doenças, essas crenças vão desaparecer. Então não vai haver mais crença em Deus, não vai haver mais nada. Por isso que a gente vai ver daqui a pouco, a gente ainda não entrou nisso, por que o Espiritismo que vai ser a grande força para nos ajudar a crer em Deus. Porque até agora, essas ideias que a gente colocou aqui, usar a razão, causa e efeito, analisar esse sentimento íntimo que a gente já traz, outros pensadores já fizeram isso. Os espíritos estão retomando, mas a gente vai ver que daqui a pouco eles vão botar um ingrediente a mais na parada. A cereja do bolo. Que esse sim é um problemão para o filósofo materialista, para o cientista materialista. Nós já vamos ver. Claro que se eu ficasse só com isso que a gente está vendo agora no 4, no 5 e no 6, eu ainda poderia ficar na dúvida. Como outros filósofos já fizeram e a dúvida permaneceu. Agora a gente vai ver que quando o Espiritismo traz o elemento do espírito na jogada, e como um elemento científico, não mais filosófico, aí é um problemão para o filósofo e para o cientista materialista. Quando eu provo que há uma inteligência, um fenômeno inteligente, e que independe do cérebro, independe da matéria. Aí é um problemão, que é o que o Espiritismo vai trazer como contribuição. Aí a crença em Deus ganha uma força que eu não posso mais dizer que não há uma causa primeira, que não há um Deus, mas a gente já vai chegar lá. Primeiro, Kardec está pegando, ele pegou razão, causa e efeito, pegou agora o sentimento íntimo, que a gente traz, as intuições, mas ele vai botar mais elementos, né? Por isso que tem mais questões. Claro, a gente vai ver a questão 7, agora a gente já está encerrando, na próxima segunda. E na próxima segunda a gente vai voltar no que a gente já viu. Então é muito importante que as pessoas tenham, primeiro, paciência, que elas não se preocupem, que a gente vai cada vez mais ir avançando e retomar. Ao mesmo tempo que a gente dá um passo para frente, a gente retoma o que a gente viu atrás para ir formando o conhecimento, né? Mas é assim mesmo que a gente se propôs a fazer. O importante é que o pessoal não fuja. Se toda segunda-feira o pessoal voltar, a hora que a gente for avançando nas questões, vai cada vez clareando mais, né? Por isso que cada dia a gente tenta dar uma contribuição e ir acrescentando pontos para ir avançando no estudo, que é assim mesmo, né? Eu já, da minha parte, caso não tenha nenhuma questão depois, eu já agradeço o Eric e o Lauro, agradeço quem participou também, quem está aí nos assistindo. Desejo uma boa noite a todos e até segunda que vem. Se tiver alguma questão, eu volto a falar e eu passo para o Eric. Tá, mas antes do Eric, eu já quero mandar uma pergunta aqui, mas é só mesmo para efeito de compreensão, né? Quando fala lá na questão 5, estou lá na 5. A consequência desse sentimento da existência de Deus. Eles vão dizer que ainda é uma causa do mesmo princípio, o princípio é o mesmo, né? Não há efeito sem causa. Eu posso dizer que essa intuição, então, é um efeito cuja causa é a existência do espírito no mundo espiritual, ou, né, tendo o espírito
como habitat mesmo o mundo espiritual? Eric. Aí depois, Michel, você pode emendar alguma aí. Mas antes, agora quem vai me despedir é eu. Quem vai se despedir é eu. Agradecendo, né, a participação de todos aqui. Eu quero agradecer em nome da NERD, agradecer a todos que participaram, a você que está assistindo agora. E amanhã, às 18 horas, eu convido vocês para o nosso estudo da Revista Espírita. Um abraço a todos. Eric, Michel, obrigado. Paz para você, Eric. É justamente isso que você falou, né? E Kardec chega a comentar isso, né? É uma intuição do fato do espírito já ter vivido a pré-existência da alma, né? Então, é mais um fato que corrobora esse ponto. Mas então é isso, eu queria agradecer a Michel, Lauro, a todos. Muito obrigado. Isso aí, é exatamente o que eu concordo com o que o Eric falou, é uma intuição do fato de a gente ser espírito. E não há espírito ateu, né? A gente vai ver quando há espíritos assim, estado de perturbação, né? Ou querendo enganar, mentir, mas não que há ateus no sentido que há ateus aqui na Terra, né? E no mundo espiritual, o espírito tem noção de que há um Deus, né?